bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Como foi teu final de semana? Eu creio em Deus, eu espero que tenha sido melhor do que o final de semana passado, que tenha sido melhor que ontem, né? Essa é a nossa esperança, e eu creio que vocês também pedem isso a Deus. Queridos, mas para que nós vivamos um dia melhor do que o outro, nós precisamos nos alinhar com a vontade de Deus. E para a gente saber qual é a vontade de Deus, o que é que a gente faz? Faz o que você está fazendo. A gente busca na palavra de Deus qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus é que a gente se santifique, é que a gente busque conhecê-lo. E como que a gente pode conhecê-lo? Através da oração, mas principalmente através da palavra de Deus. Então, sem mais demoras, vamos para a palavra de Deus. Nossos devocionais desse mês são 30 dias com o Espírito Santo. E hoje é o 13º dia. O Espírito Santo ensina e revela a verdade. Glória a Deus. Nós encontramos esse versículo tema hoje em João 16:13, que nos diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Queridos, nós vivemos em tempos de muitas vozes, muitas opiniões, muitas informações, principalmente depois do advento da internet. Todo mundo quer ser doutor de alguma coisa, todo mundo quer saber mais do que outro, e como a gente encontra a baboseira na internet. Então, são os tempos. E em meio a tanto barulho, como saber o que realmente vem de Deus? A resposta está no Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele não apenas nos lembra das palavras de Jesus, mas também revela o significado delas em nosso coração. É o Espírito quem nos faz entender a Bíblia, perceber o engano, distinguir o certo do quase certo, que é errado, porque não existe quase certo, né? Ele é nosso mestre pessoal, aquele que ilumina nossa mente e aquece o nosso espírito quando revelações se transformam. Quem anda com o Espírito Santo aprende a viver com discernimento e firmeza, mesmo quando tudo ao seu redor tenta confundir. A verdade de Deus não muda com as estações, nem se curva a tendências. O Espírito Santo nos conduz por esse caminho firme, puro e eterno. Como assim não muda? Será que Nossa, mas eu acho que muda, irmã Ivanilda. Sabe por quê? Porque os tempos evoluem, os tempos mudam, né? E a Bíblia é tão antiga, se a Bíblia se não mudar, então assim, eu acho que tem muita coisa que nem se usa mais, não, queridos. A palavra de Deus se renova. E a palavra de Deus foi escrita há tantos e tantos anos atrás, mas ela serve para nós hoje. Vou te dar um exemplo. Na palavra de Deus está escrito não matarás, certo? Certo. Porque hoje, em muitos e muitos lugares, é proibido, é permitido matar. Como assim, irmã Ivanilda? Como que é permitido matar? Sim, em muitos países é permitido fazer aborto. Isso é matar? Em muitos países é permitido pena de morte. Isso é matar? Ah, mas a palavra de Deus também não fala sobre apedrejamento e tudo mais? As autoridades têm sim esse direito de decretar vida ou morte. Esse direito foi deixado por Deus. Só que matar vai ser sempre matar. E se não for pela legalidade de Deus, é pecado. Queridos, mas olha, mas assim, quando fala de aborto, é um tema muito polêmico, porque veja bem, se for um motivo de estupro, e daí? Queridos, a gente entende que tristeza é o estupro, mas um mal não justifica o outro. Não é porque me mataram que eu vou matar alguém da minha família que eu vou matar também. E olha que isso já aconteceu na minha família. Queridos, nós temos que entender que pecado não vai deixar de ser pecado porque a maioria está fazendo, ou porque a maioria acha que não é mais. Pecado vai ser sempre pecado. Pecado vai ter sempre a colheita.
Aquele que faz vai receber em troca, vai receber o seu bônus. E não se preocupe que não é na eternidade, não, é aqui mesmo. Porque nós temos a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? Você planta, você colhe. E você não colhe diferente do que você planta. Então, muitas religiões se baseiam na bondade, se baseiam em fazer boas obras. Queridos, boas obras, isso é inerente do cristão. Se você teme a Deus, automaticamente você tem boas obras, porque você vai viver nelas. Mas isso não compra a tua salvação. E isso faz você plantar e colher aqui na terra coisas boas. Para a sua eternidade, a única coisa que vai comprar é o sangue de Jesus. Amém? Só através do sangue de Jesus você consegue a eternidade com Deus. Porque eternidade todos nós vamos ter. Só que uns com Deus e outros sem Deus. E sem Deus é no fogo eterno. E você sabe disso, porque é isso que a palavra diz. Queridos, o desafio de hoje é o seguinte. Antes de ler a Bíblia hoje, ore pedindo ao Espírito Santo que revele a verdade da palavra ao seu coração. Medite em um versículo e anote o que ele te mostrar. Aprenda como ele... Aprenda como quem aprende, sabe? Com um amigo próximo. E se você escolher um versículo e você acabar não entendendo, insista. Espírito Santo, não entendi muito bem esse versículo. Me explique. Espírito Santo, e dê um tempo para ele falar ao teu coração. Espírito Santo, eu vou ler de novo. Eu vou ler pausadamente. Me explica o que o Senhor está querendo falar comigo. Você vai ver que se você pegar esse versículo, tantas quantas vezes forem necessárias, aos poucos Deus vai revelando o versículo a você. Isso é maravilhoso, é tão maravilhoso. Quando você pegar o jeito de escutar o Espírito Santo, você não vai querer fazer mais nada sem parar para escutar o que Ele quer falar para você. Então, queridos, vamos orar ao Senhor, que você aprenda a escutar o Espírito na revelação da palavra de Deus, no conhecimento de Deus. E você vai sentir, sim, uma proximidade com Ele que você nunca sentiu. É através da palavra que nós o conhecemos. Amém? Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, Tu és o Espírito da verdade. Não permita que a gente se engane com vãs filosofias. Não permite que a gente se engane com essas ideias de seitas. Não permite que a gente se engane com a idolatria. Não permita que a gente se engane com o que é errado, mas que a maioria está dizendo que é certo. Porque quem é a nossa bússola, o nosso norte, é o Senhor, é a Tua palavra, e não o que as pessoas falam. Em um mundo cheio de enganos, Senhor, me guia pelo Teu caminho. Ensina-me a reconhecer que, Senhor, é Teu o discernir as palavras, as direções. E olha, Senhor, viver firmemente, baseado na Tua palavra, é o que nós queremos. Revela-me segredos dos céus, verdades que libertam. E eu te peço isso, Senhor. Não que eu mereça isso, mas porque eu preciso isso. E o Senhor sabe que nós precisamos. E nós te pedimos, em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia e que você pare para escutar a voz do Espírito Santo. Compartilhe com outras pessoas, seja um missionário. Abençoe outras vidas. Em nome de Jesus. Até amanhã. Deus abençoe.